Imigrantes estão invadindo outros países do mundo? Diga a fonte. Imigrantes roubam empregos nos Estados Unidos? Diga a fonte. Trump está protegendo os Estados Unidos deportando todos os imigrantes legais e ilegais? Diga a fonte. Imigrante é uma pessoa que muda-se para um país diferente daquele em que nasceu, isso de forma temporária ou permanente. E esse tema gera muitas informações e desinformações também nas redes sociais. E a melhor forma de saber o que é verdade e o que é mentira é com um especialista. Quem está aqui comigo é Jair Bichara, professor de Direito Internacional da UFRN. Professor, vamos começar com essa. O Trump está fazendo deportações em massa com imigrantes legais e ilegais, isso é verdade? Quando a gente consulta a mídia, a gente observa que efetivamente existe uma política de deportação de imigrantes irregulares, que é o termo correto, é imigrantes irregulares. Eu tomei conhecimento e isso é verdade. Agora a gente precisa entender o que acontece. A imigração, ou as migrações são regidas pelo direito internacional. E no direito internacional, cada Estado goza da soberania, da autodeterminação no seu território. Então, ele determina quem entra e quem sai. Todo Estado tem regramentos específicos para determinar as condições de entrada e permanência no seu território. Quando o migrante não cumpre com essas regras, o Estado ele tem a autodeterminação, a liberdade, a soberania, a prerrogativa de expulsar ou deportar um estrangeiro que não esteja cumprindo as regras de permanência no seu território. Então, é muito comum um governo mais conservador, digamos assim, adotar regras mais rígidas, um controle mais severo e deportar brasileiro para o seu país de origem. Isso é verdadeiro. Quanto à questão que você colocou sobre deportar migrantes brasileiros legais, eu desconheço essa informação. Portanto, eu não posso responder. Ok, professor. Continuando com o presidente dos Estados Unidos. É verdade que ele enviou imigrantes brasileiros de volta no avião e eles estavam algemados e sem alimentação? Correto. Essa informação procede e é preciso ressaltar o seguinte: mais uma vez, o Estado que use dessas suas prerrogativas de polícia administrativa e tem o direito de deportar um estrangeiro que não esteja cumprindo as regras de permanência do seu território, ele tem todo o direito de adotar as medidas de restrição de liberdade. Ele vai avaliar se esse imigrante, por exemplo, quer tentar fugir. Então, isso tem que ser feito de forma razoável, dentro do que é possível ver em função da segurança dos agentes policiais ou da ordem pública. Evidentemente que nessa situação foi uma situação exagerada. Perfeito, professor. Saiu essa notícia que o governo Trump estaria avaliando um reality show com imigrantes para conseguir a cidadania americana. Isso é verdade? Pode ser feito dessa forma? Vamos lá. Essa informação procede. Então, essa é uma informação. Agora, se a gente for avaliar, analisar o que diz o direito, é mais complicado. Por quê? Um reality show é uma empresa, é um programa que não usa das prerrogativas do Estado para atribuir um direito de permanência no território. Então, quem faz isso legalmente é o órgão responsável que vai analisar, geralmente são os consulados, inclusive. Então, eu não vejo viabilidade nisso. Então, a informação está correta. A viabilidade disso, legal, eu acho duvidoso. Perfeito, professor. Essa aqui a gente já vê há muito tempo. Imigrante quer roubar empregos. Isso é verdade, professor? Claro que não, né? Isso aí é uma velha retórica racista, xenofoba, mas que não procede. A gente precisa entender que existem vários tipos de imigrantes. Um deles é
que sai do seu país em busca de condições de vida melhores, em busca de emprego. O termo roubar, eu acho que não é apropriado para qualificar essa situação. Ele vai disputar o mercado de trabalho em outro país. Professor, tem essa daqui. Recentemente, após Portugal aprovar alterações à lei de imigração do país, saiu essa notícia. Imigrar para Portugal ficou mais difícil para os brasileiros. Isso é verdade? Bom, eu acabei de ler uma matéria sobre isso. Tem que ter muita cautela com as informações colocadas pela mídia de modo geral, né? Mais uma vez, os estados têm autonomia para definir suas regras de entradas. Elas podem ser permissivas, elas podem ser restritivas, mas que não significa que seja uma lei anti-imigração, porque o brasileiro pode ter um visto para entrar, para trabalhar, para estudar, isso não muda. O que muda são as condições de atribuição, as condições para poder permanecer, elas são restritas, mas elas não são vedadas. Perfeito, professor. Para finalizar, saiu essa notícia em 2018, que brasileiros queimaram acampamentos e agrediram venezuelanos. Isso sabemos que é verdade, mas, professor, quais são os direitos de qualquer imigrante? Qualquer imigrante tem todos os direitos de um nacional brasileiro. Isso está posto no artigo 5º da Constituição. Então, um imigrante, um estrangeiro, para mim não faz distinção de conceito, porque o estrangeiro é aquele que reside no território que não é o seu país de origem, né? Ele não pode ser mitigado nos seus direitos fundamentais. Além da Constituição, existem vários tratados internacionais que obrigam o Estado brasileiro, que é parte desses tratados, a tratar dignamente os migrantes regulares e irregulares. Então, se no caso do venezuelano sofrer algum tipo de agressão por parte da população brasileira em Roraima, cabe às autoridades brasileiras investigar e proteger esses migrantes, mesmo que fossem irregulares. Perfeito. Muito obrigada, viu, professor, pelas informações. Agora você já sabe, antes de clicar em compartilhar, pesquise sobre o assunto e cheque a fonte, para ter certeza que a informação é confiável. Não caia em fake news. Eu sou Sara Maria e o Diga a Fonte volta na semana que vem. Até lá!